Olá, que a graça e a paz da parte de Deus nos seja multiplicada. Constitui para mim um prazer retornar para termos essa conversa e entender aquilo que Deus tem programado para nós. Eu gostaria de recordar que o primeiro encontro nós falamos sobre este livro, o livro dos livros. O livro que o contato com ele faz com que Deus, que o inspirou, converse com a gente. E o processo é tão interessante que na ocasião nós falamos que ele tem um poder de transformar a vida do homem. O contato com esse livro nos faz buscar a conhecer Deus, como fizemos no segundo encontro. E sendo esse o terceiro, nós vamos falar a respeito da salvação. Como ela se processa? Quem é que providencia? A quem se destina a salvação? Dada por quem e de que forma? E a gente encontra aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, um texto lindo que diz que em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que nome é esse? O nome de Jesus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. Abra um parênteses para lembrá-lo que nós vamos ter um momento para falar sobre a Trindade. Cremos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E já quero dizer a você, terceiro ou segundo não é em grau de importância. Não, pelo contrário. É Deus na sua manifestação, como Deus trino, Criador, o Filho, que é este que vamos falar hoje, sobre a questão da salvação e o Divino Espírito Santo. Qual é a função dele? Isso deixa para uma outra ocasião. Mas falando sobre salvação, o que é salvação? É um ato soberano de Deus, que a gente entende que ao romper-se o relacionamento entre o Criador e a criatura, por uma livre e espontânea vontade e decisão do próprio homem, quando desobedece à ordem de Deus, rompe-se isso. Mas o próprio Deus providenciou um novo elo entre ele, a Trindade, e o ser humano, a criatura humana. E esse processo partiu dele mesmo, ele providenciou, ele enviou. Por isso que o texto áureo, a palavra-chave do Evangelho, está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Brotou da mente de Deus o doar, o dar à criatura humana uma nova chance de reatar a amizade rompida pela desobediência do próprio homem. A gente sabe que tudo é uma questão de escolha. E toda escolha, ela traz na escolha uma consequência. Por vontade deliberada do homem em desobedecer, sofreu a consequência dos seus erros. E a humanidade vem trazendo em si toda essa má sorte, afastando-se de Deus, perdendo o contato, a amizade. E esse mesmo Deus dá de si o seu Filho para morrer em nosso resgate. Isso a gente sabe que o Cristo veio ao mundo, nasceu como eu, como você, foi um bebezinho muito bem cuidado por Maria, cresceu, foi educado por São José, e a gente encontra uma fase linda da sua idade, aos 12 anos, quando ele vem a Jerusalém e vai ao templo, e não é que se interte, mas ele fez com que homens maduros, doutores na lei,
passasse a ouvir aquele jovenzinho. E isso foi tão importante, que ele tratava de assuntos do seu Pai Celestial. Mas essa salvação, afinal de contas, partiu de Deus em dar, em permitir que o homem fizesse a escolha, em aceitar esta salvação por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é um ato de amor. A gente vê que a forma com que ele se doou em nosso lugar. O castigo, dizia Isaías, já profetizando muitos antes, que o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. E que pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja que a salvação oferecida, ela sara. Ela sara as feridas da alma e do corpo também. Porque quando ele se entrega, é crucificado, veste o seu sangue, a gente aceita esse sacrifício. Isso era para mim e para você. E aí eu abro um novo parênteses para lembrar-nos que boas obras não salvam. As boas obras são praticadas em gratidão pela salvação recebida. Então não se engane. A salvação não é porque você praticou boas ações. Pelo contrário, as ações boas que se praticam, praticamos por gratidão pela graça recebida da salvação em Jesus. Por isso temos que crer, aceitar o que diz essa palavra. Os regenerados. E aí eu queria lembrá-los que a salvação processa-se em 3 aspectos. O primeiro ato é a justificação. E a Bíblia diz que justificados, pois, por Cristo, temos paz com Deus através do seu Filho. O sacrifício feito por Cristo na cruz, por minha culpa, por minha máxima culpa, rendeu a mim o retorno de amizade com Deus. Salvação é muito linda. Então, no ato que você ouve a palavra, ouve as boas novas de salvação, você aceita, reconhece o seu erro. Ai, por minha culpa, ele doou por mim, pagou o meu resgate. Isso chama-se justificação. Não há mais condenação contra você, porque passou da morte para a vida através do sacrifício de Jesus. Jamais o homem buscaria reatar com Deus, porque a humanidade vê Deus longe, distante, quando na realidade Deus está presente. Ele nunca se ausentou da raça humana. Aí você diz, mas olha o mundo como está. Olha esse vírus, olha a guerra. É Deus que permite? É, sim, Senhor. É Deus que permite. Só não esqueça de uma coisa. Nós, os cristãos evangélicos, passamos pelas mesmas dores. Sofremos até as mesmas doenças. Mas aí você pergunta, e onde é que está a graça? A graça está em que mesmo nessa situação, nós, os nascidos de novo, temos paz com Deus. A nossa carne, ela deteriora. A gente perde o vício, mas a nossa alma se alegra em Deus, porque a gente sabe que no abrir e fechar de olhos, eu posso ir, mas eu quero que você vá primeiro. Ou podemos ser todos chamados juntos, e isso acontecerá. Tudo prenuncio, tudo está anunciando o retorno de Cristo. E aqueles que têm paz com Deus através de Jesus, nada temem. Não há receio da morte. Eu me lembrei de uma coisa tão interessante. Há pouco tempo eu estava no meu trabalho. O telefone toca e queriam falar comigo. Pois não. O senhor, sou eu, Newton Campos. Olha, o senhor não me conhece. Eu conheci o Evangelho há poucos dias e estou numa dificuldade porque o meu avô acaba de falecer. Eu liguei para a paróquia e não puderam me atender.
Eu liguei nesse telefone aqui e uma enfermeira me viu nessa aflição e disse, olha, eu tenho um telefone que se você ligar, eu creio que ele vai te atender. Agora imaginem a minha situação. Ela disse, o senhor viria aqui porque eu não gostaria que o meu avô fosse enterrado sem uma palavra para nós, a família. E eu brinquei, você quer que encomende o corpo do vovô? Eu vou sim, me dá o endereço. E chegando lá no cemitério, muito chique que tem aqui, eu me identifiquei e entrei no recinto, cumprimentei a todos e disse, olha, aqui estamos diante da realidade da vida. Durante 90 anos, o senhor viveu com a capacidade de entender a vontade de Deus. Quero que todos saibam que nós não podemos fazer nada por esse corpo. Mas eu vim aqui para dizer a nós, os vivos, ainda há chance de, quando chegar esta hora, partir em paz, conscientes de que aceitamos as boas novas do Evangelho e nesse ato vai ocorrer comigo, com você, e nós vamos chegar nos braços do Pai. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, para que isso ocorra, você tem que dar ouvido à voz do Evangelho e valorizar essa salvação, que é um ato soberano de Deus. Porque em 2 Coríntios 5, 19, tudo provém de Deus. Veja de quem provém a salvação. Do próprio Deus. Que o homem rompeu o relacionamento, mas ele, por querer andar com a gente, viver com a gente, mudar a nossa maneira de viver. E eu volto a dizer, o anúncio do Evangelho transforma a criatura. O apagar dos pecados no ato da rendição, somos justificados, pois. E nenhuma condenação há. Não tem coisa melhor no mundo do que estar livre de uma culpa, livre do peso do pecado. E quando a gente diz que se tornou cristão, um evangélico, é bom lembrá-los que a sociedade hoje está confundindo. Ele é evangélico. Mas aí eu digo o seguinte, será que mudou de vida? Porque o Evangelho é transformação. Você se torna uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Será que você está dando um testemunho? A sua vida condiz com o Evangelho? Porque esse livro transforma no seu contato. E a gente é uma nova criatura. Viver de novo, ser formado em Cristo. E o Evangelho transforma, muda. Se não há mudança, não serve. Quer mais uma coisa? É bom lembrá-los que a salvação é um tesouro, de um valor incomparável. Por isso a palavra de Deus diz que guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Esse presente dado por Deus, através do sacrifício de Jesus, nos torna nova criatura, direito de sermos feitos filhos de Deus. E quem é filho, traz a tradição do Pai, as características do Pai. Deus é santo. Em Deus não há mancha. Por isso o cristão, o nascido de novo, vive numa novidade de vida. E isso é visível. Porque aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais. Ele respeita o seu corpo, que nem é dele mais. O nosso corpo, depois de nascido em Cristo, é dele. Para a prática de boas ações, para um relacionamento limpo, ordeiro. Aquele que bebia não bebe mais, que fumava não fuma mais. Por quê? Uma vez uma pessoa me disse,
Está muito difícil ser um cristão, porque a gente não pode beber, não pode dançar. Eu disse, mas quem te disse isso? Você está enganado. Agora você pode tudo. Ah, então eu posso beber? Pode. Só não deve. Por que não deve? Porque antes você bebia, para quê? Com a intenção de esquecer as suas mágoas. Você fumava para espairecer. Você se drogava. Você prostituía em busca de quê? De prazer. E tudo isso acarretava em você, no seu corpo físico, na sua alma, um peso do erro, que você sabe que isso não é normal. Mas agora você tem alguém que domina você. Tem o Espírito de Deus em nós, e essas coisas já passaram. Porque hoje você tem o direito de viver feliz com Cristo. Ele é a nossa alegria. A salvação é isto, é passar da morte para a vida. E a palavra nos informa que o salário, o pagamento do pecado é a morte. Essa é uma verdade. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salvação é isso. Então, instantaneamente, rápido, quando se ouve e se lembra do erro, do pecado, da condenação, eu quero Cristo, você está justificado. Essa cédula, essa dívida não existe mais. Mas há um segundo ponto da salvação, que é chamado a regeneração. Regenerado, pois, da palavra. A gente mantém uma transformação de vida. Por isso há muitas pessoas que dizem, poxa, quem te viu, hein? Essa religião tem te feito bem. Quem te viu? Quem te vê? Isso é tão lindo, né? As pessoas estão confessando que você se tornou uma nova criatura. Hoje você tem prazer em viver, mesmo com as dificuldades que todos têm. O cristão fica desempregado, fica doente. Mas ele passa por tudo isto tendo Cristo ao lado. E essas coisas passam. As dificuldades passam. A paz interior, a alegria, a vontade de prosseguir é tão grande que essas coisas não nos afetam a ponto de você tirar a sua vida. Ah, mas é assim? Então aquela resposta que eu dei para aquele jovem, que ele podia tudo, só não devia fazer. Porque agora a busca da alegria está em agradar a Deus. A busca do prazer está em saber que sobre si não há nenhuma condenação. E o beber para espairecer, o baile, isso passou. Porque agora nós temos uma alegria que permanece. A Bíblia informa que em nós fluirá um rio de águas vivas. A vontade de viver é tão grande e de provar e comprovar o efeito do Evangelho, nos tornando uma nova criatura, regenerados pela palavra, ouvindo, lendo, comungando com o seu Deus. E com Deus a gente pode tudo. Outra coisa que é interessante de um processo de quem está salvo, firmado em Cristo pela sua palavra, é a santificação. Olha, se você morrer imediatamente quando você aceita o Evangelho, vai para o céu. Mas quando o próprio Deus permite a você mais um tempo de vida, você se recompõe, regenera, você é uma nova criatura, você vive uma vida diferenciada. E para que isso ocorra, quando eu abri um parêntese e disse a você, guarda o que tem, para que ninguém tome esse tesouro que é a salvação e essa liberdade em Cristo. Há alguém interessado em romper, em agarrá-lo de volta e trazer as práticas antigas. Então você não pode descuidar. Abra o teu olho. Uma vez salvo, salvo para sempre, como?
Se essa palavra diz, guarda o que tens, há alguém querendo tomar de você. Aquele que já foi seu dono, que te impulsionava para o mal, para as coisas malignas. E é tão comum quando a gente vê alguém que comete um crime, ou acaba um casamento, ou destrói o lar de alguém. A pessoa fala, eu não sei, eu não pensei, eu não sei. Aconteceu por quê? Porque estão dominados pelo pecado. E a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Então, cristão, alerte, a salvação tem um preço que eu e você jamais pagaríamos. O próprio Cristo fez isso por nós. E nós precisamos valorizar esse retorno, a convivência com Deus e a prática da santificação. O que é santificar? Santificar é separar-se, é abster-se de uma vida promíscua, é abster-se do mal, é permanecer limpo, puro, diante de Deus e da sociedade. E a palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Para fechar o ciclo de que esse tesouro pode ser tomado, cuidado com a sua vida, cuidado com a sua consciência. Não volte à prática das coisas antigas, porque você perde. A salvação pode ser perdida. Ela é dada, oferecida, aceita, e você tem que guardar esse tesouro, abstendo-se de tudo que pode turbar, sujar suas vestes, porque Deus é santo. Ele quer a santidade, Ele quer que você se separe. Aí eu quero dizer a você uma coisa. Esse separar-se não é sair do mundo. O próprio Cristo, prestes a voltar aos céus, ele pensou, puxa, como eles vão viver sem mim? Eu sou a fonte deles. Eu sou a âncora desses barcos. E ele fez uma prece a Deus Pai. Ele disse, Pai, aqueles que me destes, nenhum deles eu perdi, a não ser o filho da perdição. Mas aqueles que o Senhor me deu, que vieram a mim, estão todos aqui. Agora eu vou para ti. Mas eu te peço, envie para eles um outro consolador. Para que eles tenham essa companhia diária. Nós, os evangélicos, os cristãos, temos uma companhia diária, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo. Companheiro, fiel, nós vamos aprender sobre isso. Ele é uma pessoa. Como pessoa, ele tem sentimentos, ele tem vontades. E quando ele está em nós, ele nos fala, nos aponta, nos corrige, nos faz entender que precisamos ser santos na nossa maneira de viver, para que essa amizade não seja rompida e a gente mantenha esse ato da infinita bondade de Deus guardando o tesouro. Mais uma coisinha. Podemos perder a salvação. Por isso a gente encontra um texto na palavra que diz o seguinte: aquele que permanecer, olha o que é isso, permanecer. Permanecer é constante ser. Aquele que permanecer fiel até o fim, este será salvo. Entenderam? Então há um processo de manter-nos salvo, isento do pecado. Quando Jesus faz essa oração e o Espírito Santo vem, ele vem com a finalidade de nos conservar a mente voltada para Deus, conhecendo o mundo, evitando as suas práticas e santificado. Cuidado com a sua vida, para que ela conduza aquilo que você diz. E desta forma a salvação nos será garantida. Primeira coisa, justificado, pois,
Por Cristo temos paz com Deus. Segunda coisa, regenerados. Essa maneira de viver nova. As coisas que praticamos com a orientação de Deus para nos manter isento da culpa do pecado. E aí esse processo vem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então você hoje está entendendo. A salvação é um dom de Deus. A salvação é dada, é oferecida. Para nós que abraçamos, precisamos guardar, proteger esse tesouro para que ninguém tome. E precisamos nos manter santificados, separados, isentos, para agradar a Deus na nossa vida e que Ele tenha prazer em nós, porque um dia, aí que vem o ponto final. Essa regeneração, essa santificação vai nos levar um dia a uma coisa linda, que chama-se glorificação. Quando será isso? Quando Ele vier buscar-nos. Nós estamos aguardando. A nossa esperança é que Ele venha e me encontre santificado e me encontre imune ao que me rodeia. E aí vem uma coisa, por que a gente está aqui, tem que sofrer? Amigo, é exatamente para isso. Para que o mundo veja em nós o milagre de sermos nascidos em Deus. Para que o mundo veja e deseje que tenhamos junto um convívio. O Salmo 1 é tão interessante, o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Esse prazer de falar, de ouvir Deus, nos leva à santificação. Precisamos estar no mundo para ganhar outras pessoas, para mostrar-lhes o caminho que nos levará um dia aos braços do Pai. Naquela tarde, lá naquele velório, eu disse, eu vim aqui não para encomendar esse corpo, mas para alertar-nos de que precisamos escolher já em vida, porque depois não adianta. E Cristo continua de braços abertos, esperando que a gente veja, reflita e deseje o perdão para ter paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sim, um dia, quando chegar a minha hora, a tua, ou a nossa, termos o direito de voltar para os braços do Pai, como era no princípio de todas as coisas. O homem mantinha-se, isso com Deus, o que fora perdido. Então viva uma vida nova. Em meio às tribulações, às dificuldades, o cristão também passa por desemprego. Agora, uma das coisas que me alegra a alma é saber que isto pode e isso acontece. Tendo, pois, com Deus esse convívio, somos seus filhos, de nada vamos ter falta. Ele como Pai supridor, e a gente vivendo uma vida santa, separada das coisas do mundo, Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele não vai permitir que você e a sua descendência mendiguem o pão, porque você está justificado, regenerado, santificado, com uma amizade profunda com Deus, guardando o que temos para não perder a nossa coroa. Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele vai suprir o seu lar de paz, alegria, saúde, porque isto é a salvação que encontramos através do Evangelho. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Você pode conferir isso no livro de Apocalipse 3:11. E já Mateus diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você acha difícil? Não. Porque nós temos o auxílio
daquele Consolador, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito que tem a função de manter-nos em Deus, alicerçado nele. Eu creio que ficou claro. A salvação você ganha, mas se você não guardar, você perde. Mas se você manter-se assim, perseverante, confiante, chegaremos juntos à glória de Deus. Que Cristo vos abençoe e que você saiba valorizar o tesouro que Deus te deu. Viva uma vida feliz, consciente de que em Deus tudo a gente pode. Um abraço.